Fala galera, dia 2 de dezembro, sejam bem-vindos a mais uma análise diária do mercado. Quem vos fala é João Pedro Sena, sou founder da SATS. A SATS é uma empresa de consultoria em blockchain, onde a gente arquiteta e implementa blockchain nas operações das empresas, independente da área que elas sejam. Então, se você é ou trabalha em alguma empresa e quer implementar blockchain no seu negócio, a SATS faz essa arquitetura e nós também desenvolvemos e implementamos o blockchain. Eu sou investidor do mercado cripto desde 2017 e atualmente sou mestrando em blockchain pela Universidade de Nicosia. E aí eu notei que o mercado ele tinha essa necessidade de descentralização do conhecimento nessa parte de análise gráfica. Então muitas pessoas viam o preço dos ativos subindo e as duas coisas aconteciam. Um, elas não sabiam por que estava subindo e dois, elas não tinham como se antecipar para essa movimentação justamente por não entender fundamentos básicos da análise gráfica. Daí eu, juntamente com o Guila, a gente decidiu abrir esse braço aí, que é a Trading Academy, onde a gente veio trazer análises diárias. Quando não somos nós dois juntos trazendo a análise, um faz, é, pelo menos para ter todo dia. Então, a ideia aqui não é como se fossem aulas, mas é a gente debater sobre o que a gente está achando do mercado e vocês terem essa visão de duas pessoas, ou seja, duas opiniões diferentes que não necessariamente todas as vezes são iguais. Às vezes a gente difere em duas opiniões e é justamente isso que eu acredito que seja o diferencial. E aí, consequentemente, ao longo desses vídeos, vocês vão aprendendo um pouco mais, porque a gente fala de suportes, resistências, possíveis alvos. Enfim, então bora lá para a análise de hoje. A gente tem aqui o S&P aberto, que está, ao meu ver, dando um pouco dessa sombra que já poderia indicar o ombro, cabeça, ombro, que eu venho falando há um tempo já. Então a gente poderia estar tendo uma queda maior do S&P para consolidar esse ombro direito. Aqui ele poderia fazer um reteste nessa região aí dos 6.600 pontos só para que consolidasse aqui o ombro. Depois disso, nós poderemos ver sim uma retomada, tá, do S&P para ele já ir buscar essa região aí que seria o topo do canal ou um pouco acima, na região dos 7.000 pontos, um novo topo histórico, digamos assim, para o S&P 500, tá? Isso supondo que ele consolide esse ombro direito e vá romper para cima. Porque ele também pode ir direto, ele está em uma linha, essa linha vermelha aqui, ele está em uma linha de resistência agora desse canal de alta bem antigo. Então, se ele suportar aqui, pode ser que ele já vá direto rumo aos 7.000, claro, enfrentando essas resistências aqui da linha amarela e da linha verde, mas rumo ao topo do canal, que seria a região aí dos 7.000 pontos. Ou seja, a gente está muito provavelmente próximo a uma alta histórica do S&P 500. Vamos dar uma passada no ouro para a gente ver como é que tá. Era para ser um rompimento aqui dessa região, mas ao que tudo indica, não fez o rompimento dessa linha horizontal aqui branca, tá? Ou seja, os 4.233 foi rejeitado. Pode ser que ele tenha feito, ou vá fazer, no caso, apenas um reteste nessa linha aqui, que é essa linha de tendência de baixo. Ou seja, ele fez o rompimento e agora ele vem fazer o reteste para daí romper. A gente pode estar vendo esse movimento para o ouro também. RSI do ouro esticado, a gente pode ver, principalmente, lembrando que a gente está entrando em dezembro. Então, se o mercado começar a aumentar o apetite ao risco, a gente pode ver uma saída um pouco maior aí do ouro, ou seja, as pessoas já perdendo um pouco do medo em relação aos ativos de risco, justamente por a gente ter aí um possível corte de juros e o quantitative easing. Então, o pessoal já fica com um apetite ao risco maior, certo? E, sem mais delongas, vamos ao Bitcoin. Bitcoin, algumas coisas aqui eu acredito que seja legal falar. O primeiro é o que eu já vou apagar esse canal de alta aqui, porque ele foi rompido. Que eu acho legal falar é justamente o que nós falamos na análise de ontem, que é o possível fundo duplo nessa região. Então, o que seria o fundo duplo? O preço tocando aí nessa região duas vezes, fazendo um fundo. E aí, a nossa projeção seria praticamente a altura aqui desse retângulo, tá? Do fundo duplo. Ou seja, quando ele rompesse, caso vou dar uns dias aí a mais para ele romper,
Quando ele rompesse, a gente iria ir para casa dos 100 mil dólares novamente. Que coincidentemente, se a gente for no heatmap, já já a gente vai passar pelo heatmap, é onde tem muita posição shortada. Então, o que a gente tinha comentado também é que ele poderia vir tocar primeiro para liquidar o pessoal lá embaixo, que foi o que ele fez, para daí subir. Então, o Bitcoin ele está me tranquilizando um pouco nessa região, justamente por ser uma região de suporte muito boa. Então, aqui, abaixo disso, a gente tem essa região aí dos 77 mil dólares. Até essa região, eu ainda consideraria a gente bem, tá? Assim, com uma possibilidade de retomada de alta. Depois disso, ou seja, abaixo disso, eu já ficaria bem, um pouco mais cauteloso em dizer que a gente poderia retomar a alta. Eu sei que aqui a gente tem a média de 50 semanal e nós estamos abaixo da média de 50 semanal. Tá aí a casa dos 99 mil dólares. Então, lembrando que, mesmo que ele retomasse essa média de 50 semanal, se mantivesse acima dela, eu consideraria, eu e o Guilherme acredito que seja consenso entre a gente, é que a gente consideraria alta, retomada da tendência de alta, não só após ele romper a média de 50, mas pelo menos aí essa região dos 107 mil dólares. Era onde eu começaria a olhar com um pouco mais de otimismo para uma alta aí no final do ano, começo de 2026 e todo esse primeiro trimestre de 2026. Seria muito positivo a gente já ver ele começando o ano, ou pelo menos no começo ali de janeiro, ele já passando por essa região dos 108 mil dólares, tá? Deixa eu olhar aqui no de 4 horas. A gente, não que seja muito cedo ainda para falar, mas a gente poderia começar a considerar, caso essa retomada aqui seja consolidada, que foi sim o topo duplo. Então, ignorando esse. Até porque se a gente olhar no diário, praticamente só vai ter uma sombra, tá? Então, seria mais ou menos essa região aqui, essa linha onde fez o fundo duplo, não topo duplo, desculpa. Se a gente olhar aqui no diário, ele só vai ter essa sombra. Então, traçando uma linha aqui horizontal, essa seria a região do fundo duplo, esses dois toques aqui, onde ele, a partir daí, realizaria esse movimento, tá? Então, para o Bitcoin, eu estou tranquilo em relação a isso. Vou dar uma olhada aqui no Fear and Greed para a gente ver. Lembrando, galera, eu estou fazendo aqui a análise junto com vocês. Eu ainda não olhei nada do mercado hoje, tá? Então, 22, a gente estava em 23 pontos, está um pouco mais. A galera está com um pouco mais de medo. Ainda estamos no medo, quase chegando no extremo medo, tá? Lembrando, a gente, a gente faz uma análise geral macroeconômica de outros índices, porque acaba sendo correlacionado com o mercado cripto. O que que eu quero dizer com isso? Que a gente viu ali essa possível formação do ombro direito do S&P. Se o S&P começar a cair, muito provavelmente o Bitcoin vai sangrar um pouco mais e a gente vai ver esse medo caindo para o extremo medo novamente, justamente porque o Bitcoin vai estar caindo. Então isso pode estar antecedendo esse movimento. Mas eu acredito que, assim, é claro que pode piorar, mas a gente talvez fique brincando aí no medo e extremo medo por mais um tempo até ter a retomada para o neutro, para a ganância e para a extrema ganância. Eu não acredito que a gente vá, por exemplo, abaixo dos 9 pontos de extremo medo, como a gente já bateu algumas semanas atrás. E aí, como eu ia comentar, o heatmap, né, o nosso mapa aí de liquidações. Vamos dar uma olhada aqui. A gente está em Bitcoin, 24 horas, vou colocar 48 horas. Nós temos bastante liquidação aqui nessa região dos 84 mil dólares, 500 milhões aí quase para serem liquidados. Já aqui acima, a região dos 87, nós temos aí 90, uns 300, mais ou menos juntando. E aqui em 89 a gente tem quase 500 também. Lembrando, tem 48 horas. Vou baixar um pouco, baixar para 24 para a gente ver como é que tá esse curto prazo.
Curto prazo nós temos aqui embaixo a região dos 83 mil dólares. Lembrando que ele já pegou essa galera. E assim que ele pegou aqui, a gente voltou a formar essa liquidez aqui embaixo, dos longs. Ou seja, assim que pegou, pessoal, realmente é uma região boa de comprar. Abriram os longs alavancados e o preço foi liquidar os shorts. Mas ele ainda pode cair até essa região, 83.800 dólares e até mais. Lembrando que, mais uma vez, é a junção de todos os fatores. Se nós vemos o S&P caindo para formar ali o ombro direito, ou seja, 6.600 pontos, a gente pode estar vendo o Bitcoin sim a 83 mil dólares novamente, que seria essa região aí de correção para ele buscar liquidez e voltar a subir, consolidando aí um fundo duplo nos 83 mil dólares. Então a gente vendo isso no gráfico, ele seria mais ou menos aqui, só que no caso seria dessa sombra, porque aqui ele deixou, mas não foi nos 83, então poderia ser mais ou menos aí, tá? Lembrando que a gente está no diário. Então, deixa eu colocar um pouco maior o tempo gráfico, porque muito provavelmente, já que ele pegou aquela liquidação, ó, praticamente não tem nada aqui em uma semana, então a liquidez que tem, ela é um curtíssimo prazo, né? São 48 horas, 24 horas. Por exemplo, aqui a gente tem bastante em 84, mas é provável que ele suba aí até os seus 87, 88 mil dólares para liquidar logo essa galera aqui. E aí é onde, quando ele começar a subir, imaginem a psicologia de quem não está vendo esse heatmap. Ele vai começar a subir e o pessoal vai achar que é alta infinita e começar a abrir mais long aqui embaixo. Ele vai liquidar primeiro os shorts e depois, quando tiver mais liquidez ainda, porque o pessoal acreditou na alta e abriu alavancado, ele desce para liquidar esses longs, tá? Então agora vamos dar uma passada aqui pelas altcoins. Análise de hoje bem rápida. Vou dar uma passada nas altcoins e depois falar sobre algumas notícias aí para vocês. Ethereum está segurando aqui em 61 de Fibonacci. Lembrando que aqui, se eu for no, acho que até o mensal, se eu for no gráfico mensal, é justamente essa pernada de alta aqui do Ethereum, tá? Esse 61 de Fibonacci, essa região que ele está agora, é justamente dessa última pernada que ele teve aqui. Ou seja, a gente está em uma região, número de ouro de Fibonacci no mensal. Então é praticamente um suporte forte mensal que o Ethereum está agora. Eu acredito sim em uma retomada. No caso, eu acredito em um fundo duplo, praticamente, né? Como se a gente tivesse consolidado um fundo duplo tanto no Ethereum quanto no Bitcoin, que no caso meio que o Ethereum acompanha o Bitcoin. Eu vou apagar, na verdade, eu vou deixar uma linha horizontal aqui, só para a gente ter noção, vocês estão vendo eu traçando a linha aí, é 61 de Fibonacci. Vou deixar ela traçada aqui em amarelo, que é para a gente saber que isso aqui é um suporte, tá bom? Então, deixa eu até colocar. é. Então, eu acredito que a gente pode ter uma retomada, lembrando que por ser um suporte forte, ele teria sim tendência a romper essa linha de tendência de baixa que vem desde outubro. Ou seja, sustentando porque ele tá em um suporte mensal, certo? Então, começando a romper aqui e ir para casa aí dos 3 mil dólares novamente. Antes de mudar, vamos olhar primeiro a dominância e depois o Ethereum Bitcoin. A dominância fez o que a gente imaginou que ela ia fazer um pouco depois. Ela brigou aqui um pouco nessa região, mas ela está rompendo agora. Quais são os nossos o que a gente tem que observar agora? Se ela vai continuar, se ela vai confirmar esse rompimento ou se ela vai ser rejeitada e voltar a cair. Se for rejeitada e voltar a cair, a gente pode ver uma pernada das altcoins maior, né? No caso, o Ethereum e as altcoins se valorizando em relação ao Bitcoin. E aí, justamente por isso, vamos para o gráfico Ethereum Bitcoin. Isso foi quebrado, ou seja, vou apagar. Não se realizou, a gente teve uma rejeição e praticamente uma rejeição dessa linha de tendência de baixa, que se eu ajustar um pouco aqui, ela vai dar exatamente, ou seja, aqui a gente teve uma tentativa de rompimento, aqui toque, toque. Isso aqui pode considerar, tá, que foi uma tentativa de toque aqui,
Então, essa linha de tendência de baixa, que vem aí desde agosto do Ethereum em relação ao Bitcoin, ou seja, Ethereum e as outras altcoins perdendo valor em relação ao Bitcoin, ela tá bem forte, que consequentemente casa aí com o gráfico da dominância. A gente pode estar vendo a dominância subindo um pouco mais, que é o que a gente está vendo, o gráfico ali da dominância subindo e o do Ethereum e Bitcoin caindo. Mas nós temos uma região de suporte aqui, que pode coincidir com essa resistência aqui. Ou seja, o suporte, ele no caso implicaria que a gente tocaria nessa zona aqui e teria uma retomada, uma valorização do Ethereum em relação ao Bitcoin. E isso seria basicamente a dominância subir, ser rejeitada aqui um pouco mais acima, deixando uma sombra e voltar a cair. Um ponto a ser observado. Lembrando que aqui no caso, o preço ele está por essa linha de tendência de baixa branca aqui, ela está bem forte. E esse suporte aqui, dessa região, também está forte, o preço está começando a ficar um pouco espremido aqui, porque ele toca na linha de tendência de baixa e ele toca nesse suporte aqui. Ou seja, a gente pode estar vendo um movimento eh, expressivo pelos próximos dias, seja de alta ou seja de baixa, mas porque ele vai estar saindo dessa região espremida. Então, imagina que tem uma pressão muito grande ali na região. Quando ele explodir, ele vai para um dos lados. Agora vamos dar uma passada aqui nas altas. Solana em suporte, muito provavelmente depois de ter caído, vai buscar essa região aqui, né, dos 136, supondo que a gente tenha uma retomada do mercado, e eu acredito que aconteça sim, até porque a gente teve uma queda bem expressiva ontem, onde a gente devolveu tudo que tinha subido. E essa região, pelo menos aqui, se mostrou um suporte forte, onde a Solana retomou. Então acredito que a gente pode ter um reteste aí nos 137 dólares. Já a Link, eu ainda sigo firme com a Link. Ela também poderia dizer que fez, né, o topo duplo, assim como o fundo duplo, assim como todas as outras. E eu gostaria de estar vendo uma retomada um pouco mais expressiva dela, porque vocês sabem que eu ainda acredito nessa xícara aqui. Lembrando que é bem extenso o horizonte aqui dessa xícara, tá? É para o ano que vem, mas eu gostaria de estar vendo essa retomada. Porque se eu for, o que eu quero dizer? Por que que é extenso, né? Porque se a gente for no mensal, isso aqui pode ser uma grande, no caso, no semanal, isso aqui pode ser só uma grande sombra. E aí ela já volta a subir. Vê que o padrão é um pouco mais limpo, né? No semanal. Enfim, então eu ainda acredito na xícara e gostaria de estar vendo uma retomada um pouco mais rápida aqui da Link, pelo menos aí para essa região dos 2,72 agora, 12,72 agora. É, e depois, um pouco mais à frente, até no máximo final de dezembro aí, como tá ali, é, essa região aí dos 15 dólares, tá? Para o meio de dezembro, para final de dezembro. Já a Ave também tá com a linhazinha de tendência de baixa um pouco forte. Posso até colocar aqui, considerar aqui. Então, agora ela vai estar entrando nessa região aqui de 163, que é uma região de suporte, e pode forçar ela a testar mais uma vez a linha de tendência aqui, que seria a região dos 186 dólares. Vamos ver se suporta, né? Caso ela caia, ela vai pelo menos nesse fundozinho aqui de 149, podendo cair até 134, que seria o próximo suporte dela. Já a Sui tá se mostrando aí ruim, ela não retomou, se a gente for olhar aqui, eu não lembro se é no mensal, ela perdeu aqui esse suporte que ela tinha antes no mensal, e no semanal ela está enfrentando essa linha de tendência de baixa. O ideal seria que ela, pelo menos no semanal, tá? Ela fizesse essa retomada e tocasse pelo menos mais uma vez nessa linha de tendência aqui de baixa para continuar dentro desse movimento ou fazer o rompimento logo aqui. Não acredito que seja isso que vai acontecer, mas enfim, vamos olhar aqui no diário só.
Tá começando a respirar, assim como todas as outras, né? Nier também, Nier tem um volume muito alto, mas ela perdeu aqui. Ela veio há muito tempo aqui, desde abril de 2025, e ela acabou de perder esse canal. Aqui nós tivemos, perdão. Aqui nós tivemos a perda desse canal, mas foi bem rápido, deixou só uma sombra. Aqui está um pouco mais expressivo. Não necessariamente é ruim, mas a retomada teria que ser mais expressiva também. Ou seja, a gente teria que ter um engolfo bem mais forte, um maruboso aqui, para engolfar esses candles de baixa e aí a gente realmente anular esse rompimento para baixo desse canal. Monero também, depois de uma pernada de alta aí, tá, tá agora em 0,50 de Fibonacci, podendo cair até os 375, que seria 61, ou tocar na média móvel de 50, lembrando que a gente está no diário, de 364. Uma vez que ela fizesse isso, seria aqui. Eu acredito que muito provavelmente a gente pode ter aí as ondas de Elliott, tá? Para para Monero por conta da narrativa, eu vou colocar aqui só para, mas por conta da narrativa de privacidade. Eu acredito que a Monero, ela inclusive vem subindo aí, passando a Zcash, né? Então a gente pode estar tendo um aumento aí dessa narrativa de privacidade, que seria basicamente o ideal, né? Ou seja, seria a gente ver um movimento mais ou menos assim. Lembrando que aqui eu só estou ajeitando, estimado o movimento, tá? Não são nas datas corretas. Mas enfim, seriam essas ondas aí, um movimento que a gente poderia estar vendo. No caso, inclusive, a gente poderia estar traçando esse canal aqui e ele estaria mais ou menos dentro também dessa região, tá? Então, vou deixar aqui marcado. Se ela perder o canal, porque no caso aqui ela vai estar vindo no fundo do canal, coincide com 61 do movimento e muito provavelmente pode coincidir com a média de 50 semanal. Ela enfrentar um suporte bem robusto nessa região e aí ter uma nova pernada de alta e assim por diante. Galera, aí vamos para as notícias. O que que eu tenho que trazer aqui para vocês hoje, certo? Primeiro, que o Bank of America está recomendando aí os fundos de cripto com 1 a 4% de alocação, pegando aí os ETFs de Bitcoin, ou seja, mais dinheiro entrando, e o Bank of America, bem renomado, é, meio que apoiando aí o mercado cripto, né? Ou seja, nada, é o que a gente tinha falado na live ontem, nada do que a gente está vendo está apontando para um bear market. Ainda assim, todos os indicadores estão apontando para baixo. Mas as notícias não. Então, tá tendo adoção, tá tendo regulação, estão avançando. E vamos lá, a regulação é um tema um pouco polêmico, porque muita gente acredita que não é ruim, é o que é ruim, que o mercado cripto não deve ser regulado e tal. Mas é meio que uma briga, porque se a gente quer que o mercado cresça, é inevitável que ele vá ser regulado. Até porque a regulação mais clara, ela traz uma segurança maior para o investidor e para todas as empresas trabalharem com cripto. Então, assim, é claro que o mercado ele surgiu como uma forma de fugir de um controle, mas esse controle hoje ele é praticamente inevitável. E o que que eu acredito? Eu acredito que a gente deve sim regular o mercado, desde que essas regulações elas sejam feitas por pessoas que entendem do mercado, porque daí a gente consegue criar uma regulação que ajude todo mundo, em uma forma onde eu vou proteger ainda a privacidade, mas ainda assim eu vou ter e fornecer a segurança para as pessoas e para as empresas, que não é o que está acontecendo hoje, tá? Na verdade, em alguns países sim a gente está tendo pessoas que entendem do assunto, realmente responsáveis por criar essas novas regulações, mas em alguns outros países a gente tem gente que não entende absolutamente nada, achando que coletar tudo e pedir tudo é a melhor.
é a melhor forma. Além disso, a gente teve aí, falamos ontem, né, da Strategy, do MNAV da Strategy. Hoje já caiu um pouco aqui, estava 1,20 ontem. Enfim, o Bitcoin caiu mais um pouco. A Strategy pode ser forçada a vender seus Bitcoins, quebrou aí a narrativa de nunca vender os seus Bitcoins, e isso meio que deixou o mercado um pouco balançado, tá? Além disso, a gente tem aí, quer dizer, já tem um bom tempo que a gente tem isso, mas são boatos aí de insolvência da Tether, que emite o USDT. Boatos esses que, claro, devem ser averiguados, ela deve passar por uma auditoria, mas nada indica que sejam verdadeiros, até porque a Tether tem aí praticamente bastante reserva, não só em dólar, mas ela também tem reserva em ouro e reserva em Bitcoin. Sendo que praticamente eles têm 77% das reservas deles em ativos que têm liquidez imediata, ou seja, se eles precisarem pagar, eles têm uma reserva legal em ativos com liquidez imediata. Além disso, até tem uma das empresas mais lucrativas do mundo, tá? Eles lucram aí, se eu não me engano, 500 milhões, cerca de 500 milhões de dólares por mês. Eles praticamente não tem absolutamente nada que aponte que eles estão insolventes ou vão ficar insolventes. E aí, lembrando, aqui a gente está falando, eu não trabalho na Teta, eu não conheço dentro. Eu estou falando simplesmente pelo que eu acompanho. Vocês são boatos aí que, claro, existem há muito tempo e que, se for verdade, a gente pode estar vendo um pânico geral no mercado, até porque, enfim, é uma insolvência de uma stablecoin. Então, a UST, por exemplo, entrou ali na espiral da morte. E se a gente vê se a Tether quebrando, claro, isso é uma pancada gigantesca para o mercado, a Tether é a maior stablecoin. Então, galera, por hoje eu vou ficando por aqui. A análise foi bem mais rápida, até porque a gente não tem duas pessoas ali comentando. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que qualquer moeda ou qualquer projeto que vocês estejam acompanhando, vocês podem deixar nos comentários, a gente vai estar olhando. Vou lembrar vocês de deixar o like também. E é isso. Até amanhã. Valeu!